Meu povo, pontualmente 1h da tarde, estou dando uma olhada aqui, ó, num documento que o doutor que vai conversar com a gente sobre depressão em idosos trouxe aqui, ó. É um quiz, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tem aqui 15 perguntas do tipo que os médicos, os especialistas fazem para os idosos, né? Você está satisfeito com a sua vida? Interrompeu muito aí as suas atividades? Acha a sua vida vazia? Daqui a pouquinho a gente vai selecionar e vai mencionar todas essas questões aqui, porque pode ser, né, que você em casa consiga também, de alguma forma, responder isso, opa, e ter um start. Talvez eu esteja em um processo de depressão. Esse é o objetivo aqui da nossa participação no YouTube, esse tempo que nós temos para falar sobre o Setembro Amarelo, né? Essa campanha especial que nós temos da RIC para trazer informações, munição. A gente diz sempre o seguinte, ó, o telespectador, o cidadão, ele tem informação, ele tem poder nas mãos, né? De saber o que está acontecendo com ele, de saber o que está acontecendo na comunidade, de saber qual é o seu dever e o seu direito também. Por isso estamos aqui com este tema, depressão. E aí na segunda reportagem da série, ontem nós exibimos uma sobre os transtornos alimentares, que tem a ver com a saúde mental, nós vamos tratar dos problemas enfrentados na chamada melhor-idade. A solidão é um dos pontos fortes que pegam um idoso. Porém, existem outros que podem gerar doenças físicas. Mas como identificar quando eles precisam de ajuda, os nossos velhinhos, hein? Você vai acompanhar essa reportagem, mas antes eu quero chamar você já a participar lá da nossa página, aqui no nosso canal, mandar sua pergunta. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta aí? Nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Couto, que vai ter condições aí de responder então a sua pergunta em tempo real. É só escrever para a gente aqui pelo canal, combinado? Antes, vamos acompanhar esse material. O caminhar mais lento indica que o tempo passou. O olhar cansado, os cabelos brancos. Essa fase da vida chega para todos. E o que deveria ser um momento prazeroso dedicado ao descanso, família e lazer, na verdade se tornou motivo de preocupação. Os idosos no Brasil estão adoecendo e a saúde mental está provocando cada vez mais mortes por suicídio. Em qualquer idade, a socialização ela é primordial, porque nós somos seres sociáveis, mas para o idoso ela é muito mais significativa. A forma como cada um irá envelhecer depende de cada história. Se você está bem física e mentalmente, não tem por que você não dizer que está feliz. Com 67 anos de experiência, Dona Yara tem razão. Saúdes física e mental andam juntas. No consultório, o cardiologista já percebeu. Pacientes idosos mais tristes podem desenvolver mais problemas no coração. Desperta a ansiedade, daí, diante da ansiedade, consequentemente, os pacientes vão desencadear sintomas dos mais diversos, né? E assim como os sentimentos mais negativos interferem na nossa saúde, provocando dores e até mesmo doenças, o contrário também acontece. Estar em dia com a saúde mental provoca uma série de benefícios no nosso organismo, desde a liberação dos hormônios da felicidade até a redução nas dores nas articulações e até mesmo benefícios para o sistema cardiovascular. Mas para isso acontecer, é preciso buscar ajuda. A prevenção é as atividades de estimulação, mas aí é particular de idoso para idoso. É perceber no seu familiar o que ele gosta de fazer, quais são as atividades de interesse que ele teve durante a vida, quais talvez ele não teve, mas ele se interessa em poder fazer. Esse cuidado pode ser replicado pela família de qualquer pessoa idosa. Observar comportamentos, tentar inserir atividades prazerosas ao longo do dia e sempre buscar ajuda em caso de dúvidas. Aqui esse processo todo já acontece de uma forma bem natural. É um lar de idosas, cerca de 150 mulheres vivem aqui e todas passaram por alguma situação difícil. Nós precisamos estar fazendo com que essa casa tenha uma rotina, que não vão ficar o dia inteiro numa cama, que não vão ficar sentado vendo televisão. A gente vai acolher, a gente vai aceitar essa pessoa. Então, quando ela liga para o CVV, ela quer isso, ela quer ser aceita, né? Em caso de qualquer dificuldade física ou mental, não deixe para depois. Busque ajuda. E para envelhecer sem tirar o sorriso do rosto, agora, mais alguns conselhos da Dona Yara. As pessoas idosas, elas devem sempre procurar algum tipo de companhia. Nem que seja um pet, mas um tipo de companhia.
Ouvir, bater um papo, trocar uma ideia, ouvir histórias, reouvir e tudo mais, né? E olha, se você for uma pessoa muito feliz, você vai chegar nessa idade. E eu estou falando feliz, né? Porque a gente quer continuar vivendo, a gente quer aproveitar ao máximo aí essa permanência, essa oportunidade. Por isso eu quero chegar a essa idade aí também, e eu quero chegar aí com saúde. O nosso objetivo aqui é falar, então, sobre a saúde do idoso. Por isso eu estou recebendo o Dr. Márcio Eduardo Couto. Olha só o currículo do cidadão. Cardiologista em pós-graduação em geriatria e gerontologia. Representa também a Associação Médica de Cascavel no Conselho do Idoso. E ó, tirou um tempinho para bater um papo com a gente aqui, falar sobre a saúde dos nossos velhinhos. Tá certo, o senhor também quer chegar numa idade bem avançada, né? Tem aquela dificuldadezinha assim, ó. Ai, tô sentando. 50, tudo bem, doutor? Tudo bem. Aos 55 as pessoas Já chegam começa? no topo, né? É. Depois de 55... Aí já começa o Aí declínio. vai o que você fez antes, né? Os cuidados e também a herança familiar. Mas é possível chegar bem, rapaz. É possível. Qual que é o pessoas estão segredo, chegando. então, para chegar bem? O segredo é se cuidar, né? Dentro desses cuidados é dormir bem, se alimentar bem, né? Manter o corpo bem hidratado, que os problemas maiores do idoso é a desidratação e a desnutrição. Olha que eu estava falando agorinha, hein? A gente estava falando sobre o clima aí, o efeito laninha e tudo mais. A gente precisa cuidar da saúde também física, né? Exatamente. Para ter saúde mental, emocional e tudo mais. E entre as dicas dos especialistas, sempre a hidratação. Mas, doutor, a gente está no mês de setembro, Setembro Amarelo, essa campanha importantíssima das autoridades em saúde, que tem o objetivo de preservar a vida com qualidade. Felizmente, a gente tem visto muitos jovens tirando a própria vida e os idosos também. Infelizmente, a gente pode associar isso a problemas mentais, a problemas emocionais, distúrbios, ou isso está também, de alguma forma, ligado ao comportamento, ao dia a dia, ao meio em que eles estão inseridos, hein? Olha, tem tudo a ver, está tudo relacionado. Né? Ainda mais no idoso que, com o avançar da idade, se torna bastante dependente. Então, nós somos o fruto da nossa genética familiar, né? A gente chama de cultura, aquilo tudo que nos envolve no dia a dia, mas o ambiente onde a gente vive também é fundamental. A saúde que é física, mental, social, espiritual, então ela vem também desse ambiente. Tanto que vive mais tempo as pessoas que vivem perto do local onde nasceram no caso, e com as pessoas que viram o seu crescimento, o seu desenvolvimento, vive mais tempo. A pesquisa mostra isso, né? A questão da depressão no idoso ela é bem prevalente. Nos países desenvolvidos é um problema maior. Né? Pesquisas falam em 5 a 10%, 5 a 35%. Mas aí de isso está prevalência, atrelado né? ao número mesmo populacional, ou não necessariamente? O número populacional de idosos. Quanto mais idosos, maior a prevalência nos países mais desenvolvidos, Isso. de clima mais frio. Isso. Né? Aí chega até 35% a prevalência da depressão. Os países de desenvolvimento, as pessoas não têm nem tempo e muitas nem envelhecem. Né? Então esse índice é menor. Qual que é a situação do Brasil hoje nesse O ano? Brasil, nós temos 15% mais ou menos, 15 a 16% de idosos, mas um número crescente, que vai aumentar mais ainda. Em 2050 se fala em 25%. Daqui a 30 anos, um quarto da população, população pelo menos. com mais de 60 anos. E vai chegar um momento que vai inverter, né, mais adiante, e a África vai ser o continente onde vai ter mais crianças. Né? Mas o senhor acha que nós estamos caminhando de que maneira para a saúde, para a nossa saúde, que a gente está pensando a longo prazo, médio ou longo prazo, para entrar na velhice aí? Como que a gente está se tratando, se cuidando, se vendo? Há uma consciência maior. As pessoas estão se cuidando mais. Aquilo de você fazer aquele exame periódico, hoje já está na consciência geral, né, da população mesmo. O famoso humilde. check-up. O check-up. As pessoas procuram o posto de saúde. O SUS, quando iniciou nos anos 70, final dos anos 70, o médico tinha 4 exames para pedir por cada paciente. Né, e tinha um limite de exames também. Então, hoje há um investimento maior, a saúde melhorou bastante, nós passamos das doenças infecciosas e parasitárias para as doenças crônicas, né, como a artrose, aí entra a depressão também, né? Então, há uma melhora, eu acompanho já há 40 anos de médico, então a gente percebe que houve uma melhora geral, a população está vivendo mais tempo, né? Aí a depressão está aumentando. A depressão aumenta, óbvio, é uma coisa levando a outra, mas e como identificar então? Eu tenho um velhinho em casa, eu conheço alguém, como identificar que essa pessoa está sofrendo ou está entrando num processo depressivo, doutor?
precisa de acompanhamento. Geralmente é a filha, alguém da família, ainda mais se for homem, que o homem parte mais cedo, né? O homem é até mais chorão, reclama mais. Mas às vezes é bastante sutil. É verdade, então, quando o homem tem uma dor de cabeça, ele sofre como se fosse uma dor de parto. Reclama mais e ajuda menos em casa. A mulher, ela envelhece ajudando, né? E cuidando das pessoas. Mais saudável, então, né? Porque ela está ativa, ela está em movimento. Ela vive mais tempo, apesar de que quando para de menstruar, cai o estrogênio, a mulher já não tem a defesa natural, que é da natureza, que a mulher ela cuida de 3 gerações, né? Ela cuida da geração dela, dos filhos e dos netos. Então isso é do mundo animal também, não é só entre os homens, né? Os demais animais também. As fêmeas vivem mais tempo. Certo. Então são alterações sutis para você identificar uma depressão. Então precisa de acompanhamento. Né? Alterações de humor, alterações na disposição para fazer as atividades e o sentimento também de tristeza permanente. Esses são sintomas gerais. No idoso, às vezes uma anemia, não quer comer, alteração do sono, alteração do apetite. Então, pequenas alterações com mais de 2 semanas, né, aquelas alterações que permanecem, tem que se desconfiar de um quadro depressivo. E quanto mais cedo o familiar, né, identificar. Nós temos 15% que já não tem familiares, é só o casal do idoso ou a idosa, quanto mais cedo a chance de se transformar numa depressão moderada ou grave é menor. Então, hoje nós temos aí a boa notícia, nós temos medicamentos fantásticos que ajudam realmente, né, apesar de que não é só o medicamento, né, mas ajudam a melhorar. Ele não vai resolver, ele vai amenizar, né? Ameniza bastante, controla durante muito tempo, né, a qualidade de vida que é tão decantada. Né? Muitos falam em efeitos colaterais, porque o idoso não é uma regra, né, mas a grande maioria já toma remédios para outros tipos de doença, e esse seria mais uma droga. Também, tem que cuidar. A iatrogenia, que não é de propósito, né? O idoso ele pode sofrer por uso de medicamentos que fazem bem para a pressão arterial, né? Tem remédios bem populares. Mas a longo prazo, né, doutor? Isso não, o remédio, quando ele dá problema, geralmente é logo. É logo? Já apresenta... geralmente, quando dá um efeito colateral, houve uma mudança, aumentou a dosagem, ou trocou o medicamento, né, ou deixou de usar, ou algo que comeu, né, ou que não dormiu. Então, geralmente, não é só o remédio com o passar do tempo que vai causar o efeito colateral. Em geral, é logo em seguida, as primeiras semanas. Doutor, a gente tem mensagem, participação aqui pelo YouTube. Vamos ver que mensagem chegou para nós aqui. O senhor nem precisa, talvez seja difícil para o senhor virar, desculpa, aí não posicionamos bem o senhor. Mas é essa da Isabel, é isso, produção? Doutor, eu tomo fluoxetina faz mais de 10 anos e eu gostaria de parar de tomar. Mas se paro, logo percebo que algo não está bem. E aí, o que devo fazer, hein? É o questionamento da dona Isabel, da Isabel Ruaro. Obrigado, Isabel. A fluoxetina, no idoso, às vezes, você tem que reduzir a dosagem. É um remédio muito bom, né, do início dos anos 70, é o famoso Prozac, que é a pílula da felicidade, naquela novela Dancing Days, com a Sônia Braga, foi o lançamento no Brasil, 75. Mas ele coíbe a tristeza, ele dá Ele dá, assim, uma levantada na pessoa geral. Hoje tem outros remédios mais modernos, né? Então tem que ajustar a dose. Tem gente tomando 10 miligramas, outros tomando 60 miligramas, né? Pode aumentar um pouquinho a pressão, tem que ver a combinação com outros remédios, né? Então pode tirar o sono. Então, ao invés de parar com a fluoxetina, a recomendação é que a pessoa vá ao seu médico, seu clínico, médico da família, o próprio cardiologista, que atende muito idoso, né? O geriatra, e ajuste uma outra medicação talvez mais leve. Não se recomenda parar de usar o remédio, mesmo porque é uma das causas do próprio suicídio. As pessoas resolveram parar de tomar medicação para fazer um teste, ou porque achou que já tinha, né, tomado demais. Se toma de 4 a 6 meses um remédio para depressão, depois você analisa se precisa continuar. Muitas vezes é um problema familiar, uma questão de luto, né, ou uma doença crônica, e você ajusta essa doença e pode até reduzir ou parar com o medicamento. Não se recomenda parar o medicamento sem conversar com o seu médico, pode trocar, mas continue com a sua fluoxetina, então, né, e procure seu médico assistente, que ele vai saber orientar melhor. Doutor, rapidamente, uma pergunta, antes da gente falar aqui desse quiz. No posto de saúde, a gente sabe que a grande maioria dos nossos idosos, eles são assistidos no posto de saúde do bairro e tudo mais. Via de regra, o médico está preparado, o que atende rotineiramente, ou ele é preocupado com a saúde emocional do seu paciente idoso ou não? Por incrível que pareça, 80% são atendidos no serviço público. O médico do serviço público ele tem treinamento
principalmente no programa de saúde da família. Ele consegue identificar melhor. Já os 20% da medicina privada, eles já procuram um especialista de cada área. Ou vai no urologista, no ginecologista, no ortopedista. Esse médico, muitas vezes, uma dor crônica, uma dor no peito, uma angústia, que pode ser um sinal de depressão, né? Às vezes o colega, que é de uma outra especialidade, não vai se ligar. Olha que importante isso que o senhor porque o assunto agora, não é tão comentado. Né? Porque a medicina hoje, você sai da faculdade com uma formação assim, nas especialidades. E a depressão, muitas vezes, ainda mais no idoso, ela é sutil. Então, muitos colegas ainda não têm aquela visão do todo, do conjunto, que é o caso do geriatra, do clínico geral, do médico mais experiente. Então, tem que tomar muito cuidado. Certo. Doutor, eu vou fazer um pedido agora para a minha produção, Edivaldo. Quem puder entrar em contato lá com o Asilo São Vicente de Paulo e fazer a seguinte pergunta. A gente precisa saber se já está liberada a participação de voluntários, o trabalho voluntário ali no Asilo São Vicente de Paulo. O pessoal já está recebendo, porque daí a gente vai falar sobre isso na sequência aqui. Agora, 1h16. Doutor, então falando sobre essa escala de depressão geriátrica, a gente tem aqui 15 perguntas. De onde veio esse questionário aqui? Eu não sei se o Murcica consegue mostrar, ou você, Fabrício. Mostra lá. Você aí de casa que está acompanhando a gente, tem um sim ou não ali, ó. Tira a foto, aproveita e tira a foto da tela. O Murcica vai mostrar ali, ó, essas 15 questões. Pode tirar o GC, isso. Tira a foto da tela aí para você fazer essa avaliação em casa, responder isso em casa, acho que fica mais prático, né, doutor? Isso. Fala pra gente dessa escala aqui, por favor. Essas escalas, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, que desde os anos 30 do século XX eles têm essa preocupação com a comunidade. Então, fizeram essa escala de 15 perguntas, né, como a pessoa se sente, se está feliz com a sua vida, que uma das características do depressivo é estar descontente, estar irritado ou nada lhe traz alegria de viver. Né? Então, esses 15 quesitos, se a pessoa responder negativamente a mais do que 5 quesitos, já é uma depressão leve. E uma pessoa treinada nesta área, né, até um familiar, pode fazer esse questionário. Mais de 10 respostas ruins, digamos, né? Aí é depressão moderada grave. 15 respostas, aí é uma depressão grave, tem que realmente tomar. E são perguntas que, a princípio, são inofensivas, né? No dia a dia a gente sente-se inútil, acha sua vida vazia, aborrece, né? Se aborrece com frequência, teme que algo ruim aconteça, porque essa depressão ela vai te causando uma realidade mental que não existe muitas vezes, né? Exatamente. E veja que é a característica da ansiedade. Essa coisa da pessoa temer que algo ruim vai acontecer é típico da pessoa ansiosa. É a porta de entrada da depressão. Olha aí. É a ansiedade. A ansiedade, um dos males do século XXI. O individualismo, que leva à solidão, né, notadamente do idoso, e a questão da ansiedade, da pressa, da velocidade, né? Doutor, dica de ouro, então, para a gente encerrar o papo. A gente já tem a resposta lá do asilo ou não? Ainda não? Tá, o pessoal está entrando em contato lá ainda. Doutor, aquela dica de ouro, então, para a gente finalizar. Olha, esse tempo aí precisava ser dobrado, hein? Porque tem muita coisa para falar sobre a saúde do idoso. Mas aquela dica de ouro, a gente tem um minuto, doutor. A dica de ouro vem lá de antes de Cristo, do filósofo Aristóteles. Conviva pelo menos 10 pessoas. Aristóteles dizia 10 amigos. Isso é usado na terceira idade. De preferência a família, de preferência pessoas que te viram crescer, né, os irmãos, né, mas hoje as famílias estão menores e a tendência é que diminua mais ainda. Mas se você conseguir conviver na comunidade, ou na igreja, no trabalho, entre os grupos da terceira idade, entre os aposentados, se tiver esses 10 amigos, você tem um tesouro. Você vai se alimentar melhor, você vai trocar ideias sobre medicamentos, um vai ajudar o outro. Né? Então, essa é a dica né, da convivência. Somos seres sociais, basicamente. Doutor, obrigado. Doutor Márcio Eduardo Couto, obrigado pela participação. E só para finalizar aqui, o que eu pedi sobre o Lar São Vicente de Paulo, ali o asilo, é o seguinte, é que o pessoal espera sempre a visita de voluntários para bater um papo com os velhinhos, trocar uma ideia, né, dispensar um tempo ali com eles, porque isso faz um bem danado para quem está lá. Mas a resposta é a seguinte, eles ainda estão com algumas restrições por conta da pandemia. Então, não vai ser nesse momento, doutor, que muitas pessoas aí vão conseguir ajudar os nossos velhinhos trocando aquela ideia. Mas já fizemos aqui o nosso papel, que é informar de alguma forma. Deus abençoe. Obrigado, boa sorte a todos. Obrigado, hein?